Hoje, sábado, dia 19 de abril. E, gente, vamos ser sinceros, né? Tô forçando ao máximo pra gente trazer algum conteúdo aqui pra vocês. Tô me esforçando ao máximo, tá? Juro pra vocês que a gente tá tentando, mas tá tentando muito. Mas vocês sabem, né? BBB entrou naquela fase bem chata, aquela fase bem sem muito o que apresentar. Mas eu vou tirar um leite de pedra. Para quem tá curioso, hoje, sábado, tá acontecendo um evento Festa da Firma, tá? Mais ou menos isso, tá? Vou mostrar para vocês já já o que é o tal do evento que tá rolando ali, que é basicamente a Globo gravando coisas que ela vai exibir na final ali sobre os 60 anos dela mesma, tá? Mas antes da gente mostrar isso, né, vamos ver aqui os números das enquetes, novidades aí pro BBB 26, tá? Novidades aí que eu já dei uma apuradinha, tá? Que vai acontecer, né? Porque tem uma notícia aí falando que a Globo queria tornar a final do BBB 25 memorável. Agora, vou ser sincero pra vocês. Como é que é memorável? Como é que a gente vai fazer uma final memorável com um programa tão ruim como foi esse? Como é que você vai fazer uma final memorável ali? Né? Mas é o que estão falando ali. Pelo que parece, não é bem isto que vai acontecer, né? A Globo já sabe que o BBB 25 vai ficar marcado como um dos maiores fracassos da edição. Tentar reverter isso agora em cima da hora não vai mudar o fato de que o programa deu errado, né? Enfim, vamos comentar algumas coisas aí das enquetes também. Inclusive, eu vou começar com justamente elas, né? Vamos começar com o Votalhada, gente? Último Votalhada agora das 17h30, tá? Só um momento, tá? Antes de eu começar a falar aí das enquetes, olha só como é que tá lá a gravação da Festa da Firma. Olha aí, eles estão assistindo uma mensagem do William Bonner. Eles estão assistindo aí algumas coisas que o William Bonner falou para eles no BBB, tá? E estão ali revendo alguns momentos deles, gravando essas entradas aí, né? Deixa eu mostrar um pouquinho mais aqui. Gente, eu não posso mostrar o vídeo da Globoplay, tá? Eu não posso, eu tenho que capturar a imagem, fazer o print e colocar aqui pra vocês. Porque se eu faço isso, o que acontece? O que aconteceu ontem, né? A Globo me deu um strike. Aí eu não posso fazer isso, né? Então eu tenho que capturar só o print da imagem, tá? Mas tá aí pra vocês verem que tá rolando essa Festa da Firma. Começou umas 16h30, tá? E pelo que dizem, vai até aí umas 8, 9 horas da noite. É só para falar sobre a Globo. É um evento para falar da Globo. É um evento para a Globo falar dela mesma. Falar as novidades que vem aí no ano que vem. Falar as coisas... No ano que vem não, desculpa. Agora, depois do BBB, né? Dos 60 anos e tal. Eles estão só centrados nisso. Mas vamos lá começar justamente com as enquetes, tá? Porque as enquetes aqui é o que vão, de uma certa forma, movimentar demais esta casa, tá? Mas antes, né? Antes, só um aviso para vocês, tá? Não quero desanimar ninguém, não quero desanimar o pessoal ali das torcidas, não quero desanimar ninguém com relação a isso. Mas, olha, informações aí que eu obtive, eu vou deixar claro para vocês, tá? Informações aí que eu obtive neste momento, antes de entrar com vocês, é que a Vitória será a eliminada do BBB. Vitória será a eliminada, tá? As enquetes estão apontando isso, mas para além das enquetes, tá? Para deixar claro, informações internas também dizem que Vitória será a eliminada. Eu vou mostrar das fontes que eu conheço aqui, vou mostrar os números. Eu vou começar logo com o Votalhada, tá? Porque o Votalhada, ele basicamente traz essas coisas aqui pra gente no geral. Olha aí o último Votalhada, que saiu agora, tá fresquinho, 17h30. Esse vídeo está sendo gravado às 18h, tá? Vitória, 45h34. Renata, 18h42. João Pedro, 36h24. Tá?
Evolução dessa pesquisa. Ontem à noite, Vitória começou com 47,74, João Pedro com 34,56. Renata tá ali com 18, tá? Mas a Renata basicamente está passeando nesse paredão, não é sobre ela. Porém, estes números indicam divisão de votos, tá? Preciso deixar isso claro para vocês também. Divisão de votos não ajuda ninguém nessas horas, né? Vocês perceberam que a torcida da Vitória está dividindo votos entre o João Pedro e a Renata. Eu não preciso dizer para vocês no que é que isto vai dar, né? A Vitória será eliminada. Tá aqui. Vitória começou com 47, subiu para 48, depois caiu para 45, caiu para 45,50 e agora 45,34. João Pedro começou essa série de pesquisas ontem com 34,56, caiu para 34,07, subiu para 35,87, 36,13 e agora 36,24. Nos sites, tá? Vitória segue a eliminada com 44,9 na média contra 34,11 de João Pedro e 20,99 de Renata. Mais uma vez, divisão de votos, tá? Não precisa dizer aonde é que a divisão de votos vai dar. Não precisa a gente apontar isso, né? Vitória será eliminada pela própria torcida dela. E eu repito para vocês, eu não vou achar ruim. Ao contrário, eu vou achar bem feito, porque a estratégia que eles estão tomando ali é uma estratégia muito ruim, é uma estratégia péssima, tá? Péssima. No YouTube, Vitória com 54,61, Renata com 14 e João Pedro com 31. Mais uma vez, divisão de votos. Aí, né? Para vocês verem, esse número da Renata tá muito mais alto do que era esperado. A Renata, quando não tá rolando divisão de votos, gente, era para ela estar menos ali de 10%. Lembra ali quando houve aqueles outros paredões que Vitória, o último, por exemplo, que a Vitória passou, Vitória teve 0%. 0% ali, 0,9%, é para a gente considerar 0%. Significa que não houve divisão de voto. Aqui a gente está vendo que houve uma divisão de votos, né? A única rede social que elimina o João Pedro é o X. E ainda assim tá bem dividido, tá? O Cairo Jardim, por exemplo, o público dele quer a eliminação da Vitória. A Paola Deboche também, o público dela quer a eliminação da Vitória. E aqui no Instagram, né? Olha aí, o Instagram. Isso aqui já não é mais divisão de votos. Você percebe que o negócio está equilibrado. 43,30 para o João Pedro contra 40,40 da Vitória. Isto aqui está equilibrado, ou seja, não está rolando divisão de voto. Pelo Instagram, João Pedro seria o eliminado e Vitória permaneceria. Mas no geral aí, vocês podem perceber que tá rolando divisão de votos, tá, gente? E eu já, assim, eu não preciso, mas às vezes eu tenho que ser repetitivo e chato. Dividir o voto? Esquece, acabou, não tem mais o que fazer. Quando você divide votos, você basicamente já está se colocando para fora. Quando as torcidas fazem isso, é a pior da pior estratégia possível, gente. Então, pelo que a gente está sabendo, tá rolando mesmo essa divisão de votos. É uma divisão que vai eliminar a Vitória. E já disse, eu não vou achar ruim se Vitória for eliminada. Eu não vou achar ruim. Não vou achar ruim que o João Pedro chegue na final. Já falei para vocês que entre Vitória e João Pedro, eu acho que o João Pedro também tem os méritos dele. Ah, mas Vitória teve a narrativa dela. Concordo. Concordo que a Vitória tem a narrativa dela. Inclusive, eu ajudei a contar essa narrativa para vocês aqui. Concordo. Absolutamente tudo. Vitória tem uma narrativa que, sim, poderia levá-la muito fácil à final. O problema da Vitória não está nela. O problema da Vitória está na torcida dela. Lembra lá que eu falei que houve divisão de votos ali, eles não quiseram ajudar nos mutirões para tentar ajudar o Diego, essas coisas? Tá aí o troco agora. Então, o que pega na Vitória é justamente a torcida dela. É justamente as pessoas que estão administrando a torcida dela. Aparentemente, deu ruim, né? Porque estão dividindo votos. E dividir voto agora, gente, é a pior coisa possível.
Deixa eu mostrar aqui aquele outro perfil do Instagram, tá? Deixa eu pegar aqui aquele perfil do Instagram, Parcializa Reality, tá? Vamos dar uma olhadinha nesses números aqui, eles já variaram bastante ao longo do dia, tá? Mas enfim, vamos mostrar, né? Nesse perfil aqui, que vamos confirmar se ele acertou quem seria eliminado da última vez. Ele deu aqui o palpite final no Diego. E o que foi que aconteceu? Diego foi efetivamente eliminado, tá? O palpite final dele foi a eliminação do Diego entre 49% e 52%. Porém, Diego foi eliminado com 59%, né? Os números não bateram 100%. Mas ele deu o palpite aí certo, tá? Ele acertou. Como é que nós estamos nessa pesquisa? A parcial de ontem, tá? Ontem à noite, 23h45, já apontava a eliminação da Vitória. 42,64% voto único, 60,81% voto da torcida, tá? E na média, Vitória com 51,72%. João Pedro tinha 52,23% do voto único, 36,67% da torcida, com 44,45% de média geral. Renata, 0,5% nessa primeira do voto único. Ela tinha 2,52% do voto da torcida e na média total 3,83%, tá? Isso aqui ontem à noite. A parcial 2, hoje de manhã. Vocês percebam aqui que o João Pedro, ó, ele tinha 52 no voto único. Agora ele deu uma caída para 51,27, tá? Na média, as coisas se aproximaram. Vitória tem 44% no voto único, ela ficaria. E na torcida ela tem 53,86%, 10% de diferença de João Pedro. Na média total, ela tem 48,96, ele tem 47,43. Isso às 9h45 da manhã de hoje, tá? Deixando claro, Vitória seria eliminada aqui. A última parcial, 16h40, o negócio já deu a invertida. Vitória tem 40% no voto único e 51% na torcida. João Pedro tem 54% no único e 45% na torcida. Na média, ele tem 49,85 contra 46,06 da Vitória. Renata ali com 4%, tá? Por esses números, já não tá mais havendo divisão de votos, tá? Gosto sempre de falar e repetir isso, mostrar e deixar claro, né? A gente que trabalha com reality, trabalha nessa cobertura, a gente sabe muito bem como isso funciona. Dividir votos é a pior estratégia possível. E eu entendo que a torcida ali tenha um certo ranço, esteja com ranço ali, queira até ajudar a eliminar a Vitória, especialmente aí a torcida do Diego, né? Então, para mim, eu não vou me espantar se amanhã à noite a gente vê a eliminação da Vitória. Não vou me espantar, ao contrário, vou achar ótimo, inclusive, porque se aconteceu toda essa divisão de votos, porque eu vi, tá? Eu fui ouvir os Spaces hoje, eu ouvi lá muita gente da torcida do Diego Hipólito que largou a mão da Vitória, preferiu agora votar para tirá-la do programa, para ajudando as bailarinas. Então, olha, pode ser que a gente veja a Vitória, mas pode ser também que a gente veja o João Pedro, né? Pelos números aí, vocês viram que tá bem embolado. Vai ser um paredão acirradíssimo. Vai ser um paredão que não será decidido de primeira. Vai ser um paredão que vai demorar a ser decidido, tá? E acredito eu que esse paredão vai ser decidido em cima da hora, amanhã à noite, antes do Tadeu fechar a votação. Porque vocês sabem, tem paredões que são definidos há muito tempo, desde o começo da votação, e tem paredões que são definidos aí quando o Tadeu fecha os resultados. Esse vai ser um desses, tá? Talvez Vitória fique, talvez Vitória saia. Vou achar, se a Vitória ficar, vou achar ótimo. Ela tem narrativa e contou uma história que leva ela até a final. Se ela sair, também vou achar ótimo. Por quê?
a estratégia da torcida. Uma torcida que não pensou que divisão de votos em cima da hora iria ajudar alguma coisa, né? Mas enfim, tô sendo sincero com vocês. Aqui não é uma questão de torcida, eu não tô torcendo pra ninguém. Aqui é uma questão de trazer os números. Eu gosto de pessoas, eu já falei pra vocês isso. Eu gosto do João Pedro, eu gosto da Renata, eu gosto do Guilherme, eu gosto da Vitória. Gostei do Diego quando ele esteve lá dentro, tá? Vocês sabem que eu tinha ranço do Mike, vocês sabem que eu tinha ranço ali da Delma, vocês sabem porque vocês acompanharam isso tudo aqui com a gente. Sim, eu gosto do João Pedro, não tanto quanto eu gosto, por exemplo, das pessoas que já foram eliminadas, que já foram as pessoas com quem eu gostava mais. Mas ainda assim não vou negar o mérito do rapaz. Acho que o João Pedro merece chegar à final também. Acho que ele se jogou no BBB, acho que ele foi longe, porque ele também merecia chegar ali. Ele era bom de prova, e todo mundo lá dentro sabia que ele era bom de prova. Todo mundo lá dentro via o quanto ele era bom de prova. Mas ninguém, presta atenção, ninguém lá dentro teve a coragem de barrar o João Pedro de fazer determinadas provas ou provas importantes. Ninguém barrou ele de fazer uma prova do líder, por exemplo. Ninguém barrou ele de fazer uma prova do anjo. Foi poucas vezes que vocês viram o João Pedro ser barrado de fazer uma prova. E uma prova importante, inclusive, né? Se tivessem barrado o João Pedro, por exemplo, numa daquelas últimas provas do líder, talvez o João Pedro nem tivesse pegado aquela liderança, né? Lembra lá? Então, umas 2 semanas atrás. É disso que eu tô falando. Lá dentro eles não tiveram estratégia. Imagina aqui fora, né? Lá aqui fora o negócio é que tá pegando fogo mesmo. Por isso que pra mim, se o João Pedro ficar, eu vou achar ótimo, porque ele conseguiu fazer um jogo interno maravilhoso, que mesmo as pessoas percebendo que ele era bom de prova, que ele arrasava com tudo, ainda assim deixavam ele fazer as provas. Então, o cara foi bom no jogo interno. E vou achar ótimo se a Vitória também foi para a final. Pelo menos ela vai entender sobre o que aconteceu com ela e as irmãs. E aí ela vai parar de se culpar de ter chamado uma Camila lá de alguma coisa que ela não chamou e vai descobrir que ela foi imputada de um crime que ela nunca cometeu. Para mim vai ser interessante qualquer um dos dois indo para lá. Mas eu já sei e já imagino que Renata vai ganhar esse programa, né? Renata tá na cara que ganhará este programa. Renata tá na cara que chegará na final. Se for o João Pedro, provavelmente ele pega o segundo lugar. Se for a Vitória, provavelmente o Guilherme pega o segundo lugar e a Vitória pega o terceiro lugar. Como eu também já falei nas lives anteriores, todos eles aí, todos os 4, tá? Os 4 que estão na final já ganharam horrores de dinheiro, com relação aos prêmios que o programa deu. O João Pedro vai sair desse programa com 2 apartamentos no valor de 260 mil reais cada, ou seja, ele tem 520 mil reais só em imóveis. Fora aí os outros prêmios que ele ganhou ao longo da temporada. Então ele já tem ali mais de 500 mil reais em prêmios. O Guilherme ganhou um apartamento, ganhou um carro aí avaliado em até 200 mil reais. Guilherme vai sair daí também com uns 400 mil reais em prêmios, tá? Fora os outros prêmios em dinheiro que ele ganhou ao longo do programa. Se for somar tudo isso, ele vai sair desse programa muito bem. A Vitória é a mesma coisa, já vai sair de lá com apartamento, vai sair de lá com outros prêmios em dinheiro que ela foi ganhando ao longo da temporada. Então, dinheiro não é o problema. E se Renata ganhar o programa, vai sair de lá com 2.720 mil reais, vai sair com um apartamento novo e com um carro novo também, né? Então, todo mundo vai sair ganhando, querendo ou não, do BBB. Acho que as únicas pessoas que não saíram ganhando desse BBB, eu acho que, assim, o Diego não ganhou nada praticamente do BBB, né? Ganhou um prêmio ali de 40 mil reais, que basicamente era só uma viagem até Amsterdã e volta. Então, tipo, não é um dinheiro, não vão pagar pra ele o dinheiro, vão pagar as passagens, a hospedagem dele e de uma acompanhante e só. Então, basicamente, o Diego não ganhou prêmios em dinheiro no BBB. Praticamente, ele não ganhou nada lá dentro, né? Então, ele saiu ali, de fato, de mãos abanando.
Basicamente foi isso aí que aconteceu. Mas por outro lado, ele saiu descancelado, não era isso que ele queria? Tá todo feliz, né? Eu já olhei as redes sociais dele, tá todo feliz com isso. Gente, vamos lá pro resumo rápido e depois eu te conto aí o que é que a Globo tá preparando pro BBB 26, de acordo com o que eu apurei, tá? E, inclusive, eu coloquei lá no faropop.com. Hoje tá meio fraco de conteúdo lá, porque afinal não temos tanto conteúdo no BBB. Eu tive que fazer outras coisas, né? Mas vamos lá. Ontem rolou ali a último paredão. E aí, quando eles entram lá no quarto, o João Pedro já estava se sentindo mal porque ele não soube falar aquilo que ele queria falar. O João Pedro começou a dizer ali que ele podia ter falado melhor. Aí começou a chorar isso. Aí depois ele perguntou para Renata se ele tinha falado bem. A Renata disse que sim, que ele falou bem. Aí a Renata disse que o Tadeu valorizou ela quando disse que ela era uma bailarina guerreira, que ela lutou muito para chegar onde chegou. Então ela estava feliz. Aí, pouco depois, a Vitória também ficou feliz porque estava no VIP, estava feliz ali, abriu a geladeira, os armários para saber o que tinha para comer, estava felicíssima com isso. Aí começaram a preparar comidinhas. Pouco tempo depois, a produção mandou novos suprimentos para eles, tá? Mandaram pão, mandaram carne, mandaram leite, mandaram tudo. Tudo aí de suprimentos para eles comerem o resto desses últimos dias que faltam de BBB. Vitória estava muito feliz de conseguir ir para o VIP, pelo menos pela última vez. Depois disso tudo, eles estavam preparando aí as comidas deles. João Pedro, lá fora, começou a chorar, de fato, porque ele falou mal. Ele até se perguntou, por que eu faço isso? Por que eu sou desse jeito? João, quando você sair, você vai aprender muitas coisas aí. Eu acho assim, ele junto com o irmão, mas especialmente ele vai sair daí, ele vai ter sucesso na área do agro, porque ele é uma pessoa, sim, carismática, não dá pra dizer que ele não é. Ele é tão carismático que ele conseguiu fazer a casa inteira, entrar no jogo interno dele. Ele fez um jogo interno maravilhoso, que sim, pode levá-lo à final sem nenhum problema. Não há nada de errado com os méritos dele de ter chegado à final do jeito que ele chegou. Então ele estava ali chorando por causa disso, se sentindo culpado porque ele não soube falar. Só que aí teve um momento que a Renata falou para ele que ele não se preocupasse com isso, porque a forma que ele falou, inclusive, pode até fazer com que as pessoas se identifiquem com ele. Mas ele ficou chorando por causa disso. Aí era um pouquinho mais de meia-noite, eles estavam ali conversando sobre qualquer outro assunto, quando de repente a produção mandou eles irem pegar lá um cooler para fazer uma comemoraçãozinha ali. Percebam que eles mandaram bastante comidinha ali para eles, né? Mandaram batatas, mandaram amendoim, mandaram um monte de coisas ali para eles comerem. Aí eles pegaram as comidas, levaram lá para fora, a produção colocou música ali, aí eles começaram a cantar, dançar, fazer uma pequena comemoração, mas ao mesmo tempo ali não rendeu lá muita coisa. Fizeram um brinde, depois só ficaram comentando o que é que eles vão encontrar aqui fora quando saírem do BBB. Guilherme estava falando aí sobre seguidores, que ele espera que ele tenha tido um crescimento nas redes sociais dele, porque ele só tinha lá 1.000 seguidores. Aí perguntaram para Vitória quantos seguidores ela tinha ali antes de entrar no programa. Aí depois eles começaram a falar ali sobre um pouquinho da vida deles e tal. Aí a Vitória falou... o Guilherme perguntou ali sobre os seguidores da Vitória, se a Vitória já tinha muito seguidor quando entrou no programa. Aí a Vitória disse que sim, ela já tinha muito seguidor, mas que talvez ela não tenha um crescimento tão grande. Inclusive ela falou, né, que se ela não perder seguidores, tá ótimo. Aí ele quis saber como foi o boom dela nas redes sociais. Aí ela fala que ela começou na Globo em 2017, basicamente ali com
5 mil seguidores, e que isso foi crescendo mais devagar, e que hoje ela tem esses 2 milhões aí de seguidores, mas que ela torce para que não tenha perdido seguidores. Aí ela falou, inclusive, que quando eles saírem do BBB, eles vão ter muito mais crescimento do que ela, porque ela, de uma certa forma, já está consolidada, eles não. Então, ela disse que eles vão experimentar esse boom de crescimento com relação a seguidores, mas que ela não quer perder seus seguidores. Era pouco mais de 2 horas da manhã, a produção ali mandou recolher tudo o cooler que era para render alguma coisa, e aí eles devolveram o cooler, não comeram nada das comidinhas, nada. Gente, pelo amor de Deus, né? Tem que comer. A produção mandou isso para vocês comerem, vocês estão só estragando comida. Então não comeram nada, preferiram só beber. Aí depois a Vitória comemorou ali com o Guilherme, basicamente sem fazer barulho, que ela tinha chegado ali no top 4, que o Guilherme era finalista e que estava torcendo para que ela fosse para a final. Pronto, gente, foi só isso, tá? Aí eles foram dormir. Aí eles dormiram, gente, de umas 3 da manhã até as 10 de hoje. Aí hoje de manhã acordaram aí umas 10 horas. A produção botou música pra eles o dia inteiro. Quando eu acordei e liguei a televisão hoje, era só isso que tava passando, tá, gente? Era música, não tinha conversa. Tava cada um no seu canto ali, cada um deitado no seu canto. Quando foi, a Vitória chamou ali o João Pedro e disse pra ele que tinha comida que eles fizeram ali pro café da manhã. Segundo o que a Vitória falou, eles tinham feito ali um café da manhã especial pro top 4, com a abundância de comidas e variedades que tinha lá no VIP. Chamou ele para comer um bauru, ela falou. Esse bauru é um sanduíche, tá? Para quem não sabe. E aí ela preparou tudo isso para eles comerem lá, tiraram fotos, comemoraram que eles estavam no top 4 e que estavam ali nos últimos dias. Quando foi mais ou menos meio-dia, 1 hora da tarde, a produção chamou todos eles para irem ao confessionário gravar alguns depoimentos. O Guilherme perguntou se ele tinha sido chamado também. Como ele imaginou que seria só para os emparedados, ele basicamente disse que ia só se preparar para alguma coisa, que no final das contas talvez nem fosse tanto, né? No final das contas ele também não gravou nada, né? Pelo que eu vi, ele não gravou, tá? Aí depois disso eles só se prepararam ali, ficaram o resto da tarde deitado ali. Quando deu mais ou menos 3 horas da tarde, todos eles foram confinados dentro da casa e agora estão aí no tal evento Festa da Firma, que é basicamente a própria Globo falando de si mesma, né? Tá aí para vocês verem. Agora estão fazendo uma rodada de karaokê. E, pelo que eu tô sabendo, tá? Vai ficar mais ou menos até umas 8 horas da noite esse evento aí. É só para falar da Globo, é só para falar deles mesmos, da Globo, tá? Não é deles, dos participantes, é para falar da Globo, para falar aí das estreias que vão acontecer ao longo do ano, das coisas que a Globo tá preparando e tal. É só isso, gente, é só isso que a gente tem para comentar com vocês hoje. Tá fraquíssimo, fraquíssimo. Mas antes da gente terminar esse vídeo, né, eu tô lutando para que esse vídeo tivesse um pouquinho mais de 40 minutos. Não acho que eu vou conseguir chegar aos 40 minutos, tá? Mas eu vou falar a nota que eu mesmo dei lá no faropop.com. Você pode ir lá no faropop.com que você vai ler esta nota. Aqui com a gente eu vou comentar essa nota com vocês, tá? Porque essa nota, ela traz algumas coisas que eu apurei ali com o pessoal da produção, né? Com alguns conhecidos e fontes que podem ajudar a gente em alguma coisa. Vamos começar. Deixa eu só pegar isso aqui, só pegar a nota e trazer para vocês aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui o site direitinho para vocês lerem e acompanharem aqui comigo, tá? Vamos lá, rapidinho. Deixa eu só trocar aqui, tá? Deixa eu só trocar. Olha só, tá? Vamos lá. Aqui presta nota, tá?
BBB 26 terá pipocas e camarotes, fim das duplas e Tadeu Schmidt no comando. A próxima edição do Big Brother Brasil já começou a dar o que falar mesmo antes do fim do BBB 25. Após uma temporada conturbada e marcada por críticas, a TV Globo confirmou uma série de mudanças para o BBB 26 com o objetivo de resgatar a essência do reality e reconquistar o público. Entre as principais novidades estão o fim da entrada de participantes em duplas, a manutenção do formato com pipocas e camarotes e a permanência de Tadeu Schmidt como apresentador. Aí você vai me perguntar, nossa, qual é a novidade disso? Vamos ao texto, né? Diz aqui: BBB 26 quer resgatar o espírito original da fórmula de 2020. A grande aposta na produção é a volta do modelo consagrado em 2020, com metade do elenco formado por anônimos e outra metade por famosos. Ou seja, o que nós vamos encontrar no BBB 26? Eles vão retomar aí a metade. Pode ser que essa metade dos camarotes, tá? Seja com ex-BBBs. Isso aí realmente não quiseram falar ou ainda não tem informações, tá? Mas pelo que disseram, a divisão do elenco vai seguir o modelo que eles fizeram em 2020. Aquele modelo dos pipocas e dos camarotes, tá? Vai ser desse jeito porque eles acham, né? E eu já falei para vocês aqui, eles precisam de pessoas que tenham engajamento nas redes sociais para fazer com que o programa consiga repercutir nelas. Então eles vão partir para cima desse expediente mesmo. Pelo que disseram, metade do elenco vai voltar a ser de camarotes. Não confundam camarotes com pessoas famosas. Camarote significa pessoas que foram convidadas. Pode ser famoso da internet, pode ser famoso ali, como a Vitória, por exemplo, pode ser ali um ex-BBB, pode ser que eles façam metade do elenco de ex-BBBs, que já são conhecidos, e aí eles convidem esses ex-BBBs a participarem do programa, tá? Mais uma edição All Stars, pelo menos como me informaram aqui, não vai ser possível de fazer, porque a Globo tem problemas de licenciamento com este formato. Pode ser que eles não consigam resolver isso com a Endemol, tá? Ah, mas você vai me dizer, mas a Globo é uma empresa tão grande, ela poderia resolver isso? Concordo, ela poderia resolver. Mas aparentemente eu acho que eles não querem um formato All Stars, porque eles teriam que fazer um BBB VIP. E eu acho que eles não querem fazer um BBB VIP, né? Existe uma diferença de formatos, tá? O formato com anônimos, que é o que todo mundo conhece, e o formato aí com as celebridades, que é a Casa dos Famosos, né? De onde veio a Dania Mendes, lembra lá do BBB 23? Existe essa diferença para Endemol, então existe aí toda uma série de licenciamento. A Globo não tem, de fato, o licenciamento da Casa dos Famosos. Então, muito difícil eles fazerem isso ou quererem fazer um BBB VIP. Para eles é muito mais interessante um BBB misturado. Então, vai ser assim. As inscrições são totalmente individuais, tá? Eu próprio apurei isso, é individual, não tem nada, absolutamente nada de dupla. Acabou. Entrada em dupla, BBB raiz mesmo. Cada participante será responsável por sua própria trajetória, sem alianças obrigatórias impostas pela produção. Sim, como aconteceu no BBB 23 e agora no BBB 25. No BBB 23 eles já tinham testado isso antes e vocês viram no que deu. Agora no BBB 25, mesmíssima coisa. Já deu errado de terem usado inclusive a mesma trilha do BBB 23, né? Lembra que eu falei que aquilo era sinal de fracasso? Tá aí, né? Tá aí o que aconteceu. Acabou dupla. Não vai ter dupla, tá? E como eu até coloquei no texto, o modelo das duplas é confuso e pouco empolgante. O único reality de duplas que é relativamente empolgante é o Power Couple, porque ali a lógica é casal, é diferente. Tadeu permanece no comando, tá? Tadeu Schmidt vai permanecer como apresentador do BBB. Fora isso, a própria Globo entende que não é culpa do Tadeu
o fraco desempenho do BBB 25. Eles dizem aí que o que aconteceu para levar a esse desempenho pífio e o fracasso da edição, a falta de carisma e química do elenco. Vocês já sabem, né? Eu já falei para vocês várias e várias vezes o porquê que o BBB 25 fracassou, né? A culpa está aí. E aí, fora isso, eu também coloquei essa outra informação aí no texto, tá? Gente, eu perdi aqui a janela. Essa informação aí no texto. Tadeu assinou o contrato com a Globo para o comando do reality até pelo menos 2028. Se houver alguma substituição na apresentação, vai ser a partir de 2019. Dizem também que Tadeu vai ter mais liberdade editorial e ajustes no roteiro ali, vai participar mais dessa parte para evitar, por exemplo, com que a produção comande demais as coisas que ele vai falar. Dizem também que eles vão reformular as dinâmicas, vai fazer um BBB mais intenso, um BBB raiz, com provas mais desafiadoras, buscando ali conflitos que aconteçam por causa da convivência e menos interferências externas, como aconteceu muito nessa temporada. Outra coisa que eles dizem, o sistema de votação precisa refletir a vontade do público. Então, provavelmente nós teremos uma reformulação no sistema de votos. Não vão tirar o sistema misto, tá? Do voto único e da torcida. Inclusive, ele tem servido de contrapeso que evita que um participante, por exemplo, saia cancelado do programa, saia ali com um percentual muito alto, tá? Isso só acontece quando, de fato, o público tem um ranço daquele participante, como aconteceu com a Camila. Fora isso, eles preferem assim, porque a pessoa sai ali bem do programa, não sai cancelada, sai ali eliminada, mais com portas abertas e tal. Eles pensam nisso. Mas outra coisa que eles pretendem fazer é dar um peso maior para o voto único. Ou seja, hoje é 0,5 para cada um o peso. Provavelmente eles vão dar um peso muito maior para o voto único e um peso um pouquinho menor para o voto da torcida. Mais ou menos ali numa proporção de 1 para 2. Para cada voto único serão necessários 2 votos de torcida. Mais ou menos assim, para ver se eles tentam balancear isso. A ideia seria fazer com que um participante que renda mais no programa consiga permanecer no programa, tenha maior chance de permanecer no programa, a despeito das torcidas, tá? Dizem aí, fontes ligadas à produção do programa revelam que estão sendo testadas novas táticas aí para tornar o jogo mais imprevisível e mais autêntico. Vai ter mudanças nas provas do líder do Anjo que vão deixar de ser muito comerciais. A ideia é, a marca vai estar lá, mas ao mesmo tempo a prova em si vai buscar se desenvolver sem muita ligação e ficar muito atrelada àquelas marcas. Vamos fazer, a marca vai estar ali, a marca vai estar no contexto da prova, mas as pessoas vão ter uma certa liberdade de falar e fazer as coisas que eles achem melhor. Eles já fizeram isso em outras edições do BBB, eu acho que aquilo funcionou muito mais do que ficar falando só o nome das marcas, né? E dizem ainda que as formações de paredão terão dinâmicas que serão diferentes e coisas aí inéditas, tá? Que eles não quiseram falar o que era. E aí eles querem fazer isso tudo para ver se o BBB passa a ter mais relevância do que ele perdeu agora no BBB 25. O 25 é um fracasso, tá? Eles querem ver se com menos fórmulas forçadas e um jogo mais autêntico que conquiste mais o público, isso seja capaz de transformar o BBB 26 em um sucesso de audiência. Bom, vocês sabem a minha opinião sobre isso, vocês sabem o que eu acho, né? O grande problema vai ser o elenco. Vamos ver quem o Dourado vai colocar no BBB 26. Já que realmente vai continuar o modelo de pipoca e camarote, vamos ver quem eles vão convidar. Ex-BBBs, famosinhos aí da internet, pessoas que têm relevância no meio digital, para ver se dá uma audiência digital e tal. Enfim, é isso aí que eu tenho para trazer para vocês hoje, tá?
Daqui a pouco, se tiver algum conteúdo a mais, a gente volta aqui com vocês e aí a gente comenta mais o que tem, tá certo? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.